Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Segredos da Consultoria. Nós dedicamos esse espaço aqui para você que está ingressando nessa carreira tão promissora, para poder dar os seus primeiros passos assim com mais segurança, quando você for começar o exercício da profissão. Nós queremos ajudar você que ainda não tem muita experiência a ingressar certo nessa carreira. Eu sou a Ana Maria e o nosso tema hoje é bem prático. Vou falar sobre como funciona uma consultoria empresarial. Se você está interessado em seguir carreira, esse tema é muito importante para você. Na verdade, a gente escolheu ele para começar o nosso primeiro episódio porque ele é como se fosse um dos temas fundamentais. Quando a gente chama de tema fundamental, o que a gente quer dizer é que ele é um dos temas que é a base, vamos dizer, que você vai precisar para construir tudo que você vai aprender depois. Ele vai te ajudar a construir um alicerce sólido para os conhecimentos que você vai adquirindo daqui para frente. Então presta atenção no que eu vou falar hoje. Como funciona uma consultoria empresarial? Resumidamente, tudo começa com um problema do cliente. Se a gente fosse contar como uma história, começa com o cliente tendo um problema e vendo que dentro lá da empresa ele não consegue resolver sozinho, ele precisa de ajuda. Então ele busca fora ajuda de algum profissional. Nesse caso aí que o consultor entra. Então é importante até que já fique claro para você que está ingressando nisso, que a forma mais virtuosa do processo de consultoria começa com o cliente, e é um problema dele, não uma coisa que você chega e oferece como um produto. A pessoa entra numa loja, você mostra um sapato para ele, gostou e compra. Não, a consultoria ela nasce de uma demanda interna da empresa e um problema que o cliente tem, e o consultor vem normalmente para solucionar, tentar encontrar uma solução junto com o cliente para esse problema. Então não é uma coisa que você vai chegar até o cliente e oferecer, não é tão simples assim. Às vezes, o consultor pode até ir até o cliente, se ele tiver percepção, se ele já chegou nesse nível de percepção e notar que existe um problema, tentar fazer o cliente perceber aquele problema, Mas ele parte sempre de que tem alguma coisa onde ele pode ajudar com a expertise dele. E não de oferecer uma coisa a mais. Na verdade, o consultor é um solucionador, um facilitador. Então, depois que o cliente buscou o consultor, o processo continua de forma colaborativa. Então, presta atenção nisso, que é muito importante. Porque o processo da consultoria, ele é um processo colaborativo. E por que eu estou dizendo colaborativo? E enfatizando isso? Como a consultoria é a solução de um problema e não é um produto assim, a solução, então, ela é construída. Ela não está pronta, não é uma coisa que você já traz pronta e implanta. Ela é uma coisa que é desenvolvida em conjunto. Para a solução da consultoria dar certo, ela tem que ser construída junto com o cliente. Por isso, a gente tem que lembrar que a consultoria, normalmente, resumidamente, ela tem 3 agentes, participantes, atuantes no processo de consultoria, que seria o cliente contratante, o consultor empresarial e, vamos dizer assim, que seriam os agentes lá ou a equipe de trabalho que o cliente designar para aquele trabalho ali. Durante o processo de trabalho, o consultor, ele ouve os envolvidos, ele ouve as queixas, ele percebe os problemas, conhece os processos, conhece a realidade da empresa. O consultor, então, ele, por não estar diretamente envolvido, por ele vir de fora, ele acaba tendo também mais facilidade para enxergar o problema real. Os envolvidos no dia a dia, eles estão tão ali, vamos dizer assim, que eles já perderam, às vezes, a percepção de uma pessoa de fora, e o consultor, ele tem essa visão que beneficia muito o processo. Então ele às vezes consegue identificar o problema real, que às vezes o problema não está ali naquele ponto onde as pessoas acreditam que está, às vezes vem antes, às vezes o problema, eles acham que está em um sistema, às vezes não está no sistema, está no uso, e nisso tudo o consultor ele pode agregar valor. O importante é que o diagnóstico seja feito em conjunto, o consultor com os envolvidos, juntos discutindo, chegando às conclusões, que isso não seja uma coisa unilateral. O consultor e o cliente
de uma forma colaborativa, discutindo e chegando à conclusão final de onde está o problema e qual é a melhor solução. A título de exemplo, assim, por que eu estou falando isso? Isso é muito importante entender. Porque muitas vezes tem algumas pessoas que às vezes não têm uma ideia clara de como que o processo funciona. A título de exemplo, vamos supor que um consultor vai fazer uma consultoria focada na área financeira. E aí a pessoa tem uma queixa que o financeiro não está funcionando. E seria muito cômodo ele entrar lá e dizer, ó, vamos fazer o seguinte, é bem simples. Seus computadores são ruins, seus funcionários são péssimos, vamos trocar tudo, contratar todo mundo novo, trocar as máquinas, trocar o sistema. Então, e aí o consultor pega tudo que ele já conhece, as ferramentas que ele já está familiarizado, os funcionários que ele já conhece, troca tudo. Será que essa é a melhor solução? Né? Não é assim que se faz consultoria. Né? Eu não posso pegar e abandonar toda a história do cliente, a cultura organizacional do cliente, né? Eu não posso pegar e desconsiderar até mesmo a questão orçamentária, as condições dele de investimento, né? Até mesmo a estrutura, por exemplo, de TI que ele tem, o que ele pode ou não dispor, né? De capacidade, às vezes de estrutura ali em termos de sistema, o que ele pode não usar. O consultor ele tem que entender o cliente, entender as condições que ele tem, né? Por exemplo, a capacidade até mesmo financeira em termos de contratação de funcionários, para poder entender e dimensionar as soluções. Seria assim, primeiro, que um consultor poderia sugerir uma solução que depois não vai ser absorvida, né, pela organização. E isso às vezes acontece. A solução é muito bonita na teoria, mas ela às vezes assim veio até de às vezes uma estrutura de outra organização e não se adapta na cultura daquela organização B. Na A funcionava muito bem, mas de repente a cultura da B é outra. Então um consultor bom, ele tem que ser capaz de adaptar, mesmo que ele já viu e já teve experiência em outros lugares, ele tem que ter criatividade e tem que ser aberto para adaptar as informações e o conhecimento dele para, vamos dizer, construir uma coisa nova com um novo cliente. Por isso que tem que ser colaborativo, porque o propósito do consultor é que a consultoria dele seja implantada e que o problema do cliente seja resolvido. Não adianta ele ter uma solução linda, um belo projeto que não seja implantado. Né? O nosso propósito enquanto consultores é resolver o problema. Mesmo que às vezes assim, o nosso sonho é eu queria colocar um ERP maravilhoso, implantar um sistema organizacional, sei lá, de ponta, mas às vezes o cliente, no momento que ele está, não é viável para ele, em vários sentidos. Então melhor eu fazer uma coisa, talvez que não seja de ponta, mas que funcione, que resolva o problema dele, mesmo que depois a gente possa até propor ao cliente, ó, daqui a tantos anos ou daqui a tanto tempo a gente pode até fazer melhorias. Né? Porque tem, às vezes, até momentos e momentos, né, na vida de um cliente. E aí ele vai ficar tão satisfeito que depois ele vai ter maturidade de implementar novas melhorias. Então, o consultor, ele tem que aprender a ter sensibilidade para não tentar empurrar a goela abaixo certas coisas para o cliente, mas, ao contrário, ele tem que saber exatamente como desenvolver, vamos dizer, as soluções, propor soluções em conjunto. Isso é fundamental que quem quer ter uma carreira sólida e principalmente assim, de construir relacionamentos com os clientes de longo prazo, aprenda isso, né? Então, por isso que nós começamos a nossa primeira aula falando primeiro desse ponto, né? Consultoria é uma carreira que demanda essa habilidade de construir, de trabalhar em equipe e construir mesmo soluções em conjunto. Então, só para deixar ainda um pouco mais claro, que muita gente confunde, né? O consultor, ele exerce uma influência sobre a empresa, mas ele não tem poder direto sobre as decisões e sobre as ações que são tomadas dentro da empresa. Ele não tem poder direto para produzir mudanças. Por essa razão, por isso que eu estou falando que é importante aprender a trabalhar em equipe. Porque é o gerente ou a equipe do cliente é que coloca as coisas propostas em prática. É a equipe do cliente que tem controle sobre as ações. Então, por isso que é importante o consultor ter jogo de cintura e habilidade de ganhar, vamos dizer assim, de trabalhar, de convencer, de conquistar o cliente, de construir coisas e fazer com que o cliente se torne parceiro
da implementação, né? Para que o cliente se sinta parte do processo e tenha interesse e perceba que vai ser bom para ele implementar. O consultor precisa ter claro na cabeça dele que ele não realiza a mudança. O consultor estimula a mudança, mas quem vai implementar a mudança é o cliente e é uma decisão do cliente, não do consultor. Isso às vezes, isso é até uma coisa que o consultor tem que se preparar, porque alguns consultores às vezes podem até se frustrar. Quando eles têm, às vezes eles vão apresentar um plano e o cliente não gosta, o cliente não concorda. O consultor tem que ser flexível para chegar no meio do caminho com o cliente. Porque nós também temos que entender que às vezes, por mais que a gente saiba o que é melhor solução é solução implantada, é problema resolvido. E nós temos que saber ser maleáveis, que às vezes a nossa solução é a melhor, mas melhor é chegar num ponto que o cliente também, vamos dizer que nós estamos no mesmo time do cliente e que nós vamos conseguir resolver o problema, mesmo que não seja talvez do jeito que a gente imaginava. Por isso que o consultor, ele exerce influência, mas ele não tem poder para mudar. Ele precisa ser maleável. Então, sempre que você aconselha alguém que tem poder para fazer escolhas, você está dando uma consultoria. De maneira geral, um projeto de consultoria tem 5 fases. A fase inicial, a fase 1, é a fase que agrega assim, os primeiros contatos, quando o cliente entra em contato com o consultor. São aquelas, pode ser que haja uma reunião, né, para entender melhor o problema do cliente, o consultor formula uma proposta, um contrato, ali ele determina o escopo do trabalho, né, o preço que ele vai cobrar, como vai ser a execução do serviço, como que vai ser a atuação de cada envolvido. Nessa fase, até a fase da contratação, seria a fase inicial. Na fase 2 seria já a fase de coleta de dados e a fase de diagnóstico, que é uma fase muito importante. Aí o consultor é como um médico, ele tem que sentar, né, e observar, ele começa a analisar junto com as pessoas do cliente, ouvi-las, entender qual é o problema delas, como elas percebem que é o problema. Ele analisa os dados como se fossem exames, né? Ele vai observando o que está acontecendo, o máximo de informação que ele puder pegar melhor, o máximo que ele puder ouvir melhor, entrevistar pessoas. Tudo isso para ele tentar chegar a um diagnóstico. Na fase 3 é a fase do feedback, é quando é tomada a decisão. O diagnóstico já foi feito. Aí o consultor propõe uma solução para o problema. E aí nessa proposta ele sugere, né, como seria a abordagem dele para solucionar. E aí entra, vamos dizer assim, a hora que são feitos ajustes. Às vezes o cliente pode fazer considerações e às vezes pode haver ajustes na proposta inicial. A equipe envolvida também pode trazer, né, contrapontos. O mais importante agora é ter a adesão, o máximo de pessoas aderirem a esse plano de trabalho, para que o projeto ele seja executado. Na fase 4 é a fase importante, que é a fase da execução, quando você vai ter o engajamento das pessoas. Então essa fase agora é a fase da mão na massa, é a fase da ação. Quem executa é o cliente, de acordo com aquele cronograma, o plano de ação que já foi determinado na fase anterior. E o consultor, ele colabora como? Às vezes, dependendo do que foi combinado, ele dá treinamento, ele acompanha, ele tira dúvidas, às vezes ele também ajusta. Ele é um facilitador, mas ele não faz nada. Nada assim propriamente dito, ele não executa tarefas, né? Porque o papel do consultor, como desde o início a gente já viu, não é executar o trabalho, né? Na fase 5 é a fase da conclusão, que é uma fase importante, que é quando a gente encerra o trabalho, discute se o objetivo inicial foi cumprido, é muito importante, tem um feedback do cliente, avalia os resultados. Se eu pudesse deixar uma dica de ouro para quem quer começar, né, essa carreira, que é uma carreira promissora nos dias de hoje, seria assim, que é muito importante fazer uma consultoria impecável. Isso é essencial para a sua longevidade como consultor. E a consultoria impecável não é só questão de técnica. Muitas pessoas se preocupam muito com a parte técnica da consultoria. E claro que é importante, nós consultores temos que estar sempre estudando, sempre nos atualizando. Na verdade, é o maior investimento que nós fazemos em estar sempre atualizados. Mas nós precisamos também ser
excelentes em termos de processo de trabalho. Nós precisamos ter certeza que todos os problemas do cliente são resolvidos. Não adianta eu vender trabalho e esse trabalho depois eu não tiver certeza que a qualidade do meu trabalho está sempre assim. Não adianta eu vender um trabalho que eu não consiga ter certeza que vai ser realizado com qualidade, chegando ao objetivo final dele, que eu possa rastrear como ele foi feito. Então, nesse caso, é muito importante que você invista tempo também entendendo esse processo. Eu falei dessas 5 fases, que você entenda o processo de gerenciamento, de gestão de uma empresa de consultoria, né? Mesmo que você seja, talvez assim, um consultor solo, que você trabalhe sozinho, se você já começa certo, isso vai fazer toda a diferença, né? No seu futuro, no futuro da sua carreira como consultor. Uma consultoria bem executada vai te trazer muitos benefícios. Entre eles, eu posso te dizer, você vai trabalhar mais rápido, porque as coisas feitas com organização e com processos bem definidos e organizados te faz ganhar muito tempo. Causa uma boa impressão para o cliente, porque o cliente ele percebe quando as coisas são feitas de forma organizada, quando você tem um processo, parece que o cliente logo nota que existe um método por trás das coisas. Isso causa uma boa impressão, acredita em mim. Você consegue manter assim, um padrão de qualidade e isso é essencial. Se nós vendemos, né, solução de problemas, nós temos que fazer tudo para que nós, dentro do nosso negócio, né, nós como consultores, nós temos que ser exemplo nesse sentido. Você vai se sentir muito mais seguro na hora de vender novos trabalhos, porque quando você não tem que se preocupar porque o processo já está bem organizado, você só vai se preocupar com aquilo que é novo do trabalho. Aquelas coisas que são repetitivas, elas já estão meio que adiantadas. Então você só vai precisar se preocupar com o que é novo. Vai reduzir seu estresse, vai te dar mais segurança. Quando nós começamos nossa carreira de consultoria, a gente costumava fazer aquele caminho tradicional. Nós começamos, né, trabalhando numa empresa de grande porte, né, uma empresa de consultoria e auditoria. Nós começamos com a auditoria. Uma coisa que faz com que essas empresas permaneçam e se perpetuem por tantos anos no mercado é a estrutura organizacional delas, porque os processos delas são muito bem organizados, né? Porque para uma empresa crescer de uma forma saudável, tem que haver ordem, né? Tem que haver uma estrutura. Eu não sei se você já ouviu falar, né, que é muito comum que muitos dos prestadores de serviço, de maneira geral, eu sou contadora por formação, né, e eu sou prestadora de serviço, e quantos de nós já não ouvimos falar que o fulano é enrolado e o outro é enrolado, e é horrível ouvir isso, né? E eu ouço essas coisas e eu sei que às vezes quando os meus colegas são taxados de enrolado, nem sempre é por uma questão técnica. Não é por isso. Muitas das vezes o profissional é excelente. A falha que faz o profissional ser taxado de enrolado está muito mais ligada a outra coisa. Normalmente, o que faz um profissional de serviço ser visto dessa maneira é um problema na gestão do processo de trabalho dele. Por isso que é muito importante a gente ter em mente como que uma coisa funciona, como que é um processo, né? Para que eu possa entender quais são os pontos que eu tenho que ter mais atenção, onde que eu posso me organizar para evitar que isso aconteça, né? Eu tenho que dominar esse processo, que são as coisas repetitivas e as rotinas, para eu poder ser excelente na parte mais difícil, que é a parte que muda, que é a parte que eu tenho que estudar, né? Que eu não tenho como controlar. Muitas vezes o desgaste que acontece entre o profissional e o cliente vem de pequenas coisas, como, por exemplo, um cronograma que não foi bem planejado ou até mesmo não foi bem comunicado entre as partes. Muitas vezes o processo de comunicação entre o cliente e o consultor ele não foi bem feito. Às vezes houve falha, às vezes uma coisa não foi avisada e o cliente esperava e houve uma mudança de prazo e não foi bem claramente documentada, foi falada, mas o outro esqueceu. Esses detalhes, às vezes, quando não é documentado da forma certa, geram um desgaste terrível. Às vezes o consultor cai na teia de informação do funcionário. Depois a gente vai falar mais sobre isso.
Mas essa teia de embromação é terrível. E se o consultor não souber se posicionar da forma certa, né, para não ter desgaste, mas também ele vai acabar às vezes se enrolando e às vezes isso gera um prejuízo danado, tanto no relacionamento dele com as pessoas envolvidas, quanto às vezes com, vamos dizer, a pessoa que contratou ele. Então, ele saber gerenciar esse processo da comunicação, dos prazos, do cronograma, do escopo do trabalho, saber deixar isso tudo claro, ter clareza na comunicação, clareza na formalização das coisas é muito importante. Outra coisa também é documentar de forma certa os relatórios, porque o trabalho da gente, né, como consultor, na maioria das vezes é um relatório. Se o relatório não for bem feito, se ele não for documentado de uma forma legal, não for apresentado da forma certa, parece que o seu trabalho não existiu, né? Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença na execução do trabalho. E algumas pessoas erram muito porque pensam que para ser um bom consultor, é importante ser um excelente técnico. E aí deixa esse lado do processo da consultoria de lado. Então, para te ajudar, eu quero deixar assim, já uma dica, assim, se você quiser saber já uma coisa, por onde começar. Se você quiser já começar a fazer esse dever de casa, pensa nas fases de consultoria que eu te falei, qualquer coisa, volta no vídeo, anota as fases. Pensa em como que você poderia documentar cada etapa desse processo. Faz tipo uma lista de tudo que você pode precisar em cada etapa dessas. Por exemplo, na etapa lá inicial, você pode ser que precise de alguma forma de documentar, não sei se seria um ato de reunião, ou um relatório que você possa registrar suas interações com o cliente, mensagem automática, às vezes um modelo de e-mail para registrar às vezes contatos por e-mail com o cliente. Você pode ter já um modelo, por exemplo, de contrato, já mais ou menos, não é que o modelo, você já pode deixar as partes básicas do contrato já toda meio que preparadas, deixando só alguns campos para ajustar, isso já vai te ajudar. Para você não ter que pensar em tudo isso na hora que for fazer. E aí cada etapa vai ter os seus modelos. Alguns modelos podem ser pertinentes a várias. Você já deixa isso tudo num arquivo já meio que organizado. Modelo de apresentação, e aí você já deixa tudo no seu modelo, nos seus formatos, vai te adiantar muito e já pensa como que você vai se conduzir em cada uma dessas etapas. Já meio que tenta criar o seu padrão de trabalho. E cuidado quando você for usar tipo o seu arquivo, porque uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em dia é criar um sistema de arquivo eficiente. Nós costumamos, às vezes assim, ficar envolvido com tanto documento, tanto arquivo, que a gente fica perdido às vezes, porque não sabe onde estão as coisas. Então, cria um sistema também simples de arquivo da sua documentação, né? Às vezes uma nomenclatura que fique mais fácil para você, ou você arquiva pelo nome do cliente, ou você pode criar por ano e depois embaixo pelo nome do cliente, para você ter as pastas do seu cliente. O importante é você não perder nada que envolve aquele cliente, né? Ou você vai ter uma pasta só de propostas e depois a pasta dos arquivos de trabalho. Mas cria uma nomenclatura, define. Às vezes você pode até guardar em algum lugar essa estrutura que você definiu e segue sempre ela, para você achar as coisas depois, porque não tem coisa pior do que depois você ter que recorrer, vamos dizer que um cliente contratou um outro serviço com você, você quer relembrar onde estava aquele trabalho e não achar. Então eu estou te falando isso agora, que você talvez nem começou, mas lá na frente você vai me agradecer. Então se você já começa as coisas de forma organizada, isso vai fazer uma baita diferença lá na frente. Se organiza, já organiza a forma, a nomenclatura das suas pastas, como que você vai fazer, os seus padrões de trabalho, né? Faz o seu dever de casa agora, já começa a pensar nisso porque você vai ganhar tempo. De repente já pensa num lugar seguro também para guardar a sua documentação, que normalmente o consultor trabalha com informações confidenciais. Então, às vezes um arquivo seguro, uma pasta segura, que você possa manter os seus backups. A melhor hora para você começar a estruturar a sua consultoria é assim, é logo no começo. Né? Depois que você já começou, depois você vai ter que voltar para ajustar as coisas que você já começou errado. Se você está começando então, né, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui com a gente, comenta com a gente se tem algum outro tipo de conteúdo que você considera pertinente, que você tem vontade de aprender mais, né? Segue a gente, eu não sei se você está seguindo a gente no YouTube ou nas redes sociais, no Instagram,
né? Mas segue a gente nas redes sociais, porque a gente vai continuar sempre postando, né? Nas terças a gente posta algumas coisas sobre o dia a dia do consultor, na quinta são coisas mais específicas assim para te ajudar a dominar esses processos, mais assim são segredinhos assim que vão te ajudar a dominar o processo da consultoria em si. E isso tudo é para te ajudar a ser um excelente consultor, para você poder dominar esse processo da consultoria empresarial, né? Nós desejamos a você muito sucesso.